Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós vamos falar hoje sobre uma temática muito especial. Está entrando o ano novo, ano de 2019, e eu quero profetizar sobre a tua vida que será um ano de muita oração. Nós entendemos que a oração é chave para o avivamento pessoal e também para bênçãos coletivas de toda a igreja do Senhor, o impacto na vida de outras pessoas. Então nós vamos falar hoje sobre alguns conselhos práticos para que você tenha uma vida de oração. Conselhos para uma vida de oração, esse é o ensinamento que nós queremos trazer para o seu coração no videozinho de hoje. Preste bastante atenção, nós vamos estar destacando tudo isso e guarde isso no seu coração. Pega um bloquinho de notas, faça as suas anotações e coloque isso em prática na sua vida. Eu te desafio que o ano de 2019 seja um ano de muita oração, de muita vida espiritual, de uma espiritualidade sadia, de uma vida emocional e espiritual consagrada, dedicada ao Senhor. Que o teu corpo, a tua alma e o teu espírito seja totalmente entregue, rendido e cheio da plenitude de Cristo, da plenitude de Deus. É o que nós desejamos de todo o coração. Nós estamos baseados em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. Preste atenção no que Deus diz através da sua palavra. A Bíblia diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu gostaria de dar o destaque no 17, onde a Bíblia diz: orai sem cessar. Será que é possível viver 24 horas orando diante do Senhor? É claro que não, né, queridos? Nós temos outras necessidades, temos que trabalhar, estudar, temos também que descansar. Pelo menos um terço da nossa vida nós passamos na vida profissional, na vida estudantil, e também um terço da nossa vida nós dedicamos ao descanso, ou então deveríamos dedicar para descansar, dormir numa média aí saudável de no mínimo 6 horas, e o ideal é 8 horas diárias para que nós possamos descansar. Mas além desse momento, será que a gente pode permear o nosso dia, ao longo do dia, com pequenas pausas para pensarmos acerca das coisas de Deus, para orarmos ao Senhor, para rasgarmos o nosso coração e nos dedicarmos ao Senhor em oração? Será que é possível uma vida de oração? E nós queremos dar alguns conselhos práticos com relação a isso para você. Guarde isso no seu coração. Então, orai sem cessar. Eu creio que Paulo aqui, quando disse isso, ele não está dizendo que era ore sem parar, mas sim ore em todo tempo, em todo lugar. Não existe empecilho para a oração, não existe apenas um local para isso. Você pode permear ao longo do seu dia. Eu creio que é isso que eu entendo aqui, através do entendimento de Paulo. Orar sem cessar encha o seu dia de pequenos momentos de reflexão, de oração, de dedicação de uma vida de oração ao Senhor, trazendo à sua consciência a presença bendita do nosso Deus. De que nós temos um Deus que é Pai, que cuida de nós, que se importa conosco, que se nós clamarmos e orarmos, Deus vai atender os nossos pedidos, as nossas orações, se orarmos com eficácia, orarmos segundo a sua vontade, orarmos segundo a sua palavra. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas o que é orar? Orar sem cessar. Como ter uma vida de oração? E é isso que nós vamos falar. Primeira dica, primeiro conselho para se ter uma vida de oração é: tome uma decisão para que você tenha uma vida de oração. Tudo começa na vida, querido, com uma decisão. Tome uma decisão para que você possa ter uma vida de oração. Tudo começa com uma decisão. Por exemplo, quando você vai para a universidade, quando você se casa, qualquer atividade que você faça, tudo começa na vida da pessoa a partir de uma decisão. E é muito importante isso. Decida ser um homem de oração. Decida ser uma mulher de oração. Decida que o ano novo, 2019, será um ano onde a sua vida de oração será revolucionada pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Decida orar. Esse é o primeiro conselho e é a primeira porta que se abre para que nós tenhamos uma vida de oração. Segundo conselho é: faça um planejamento. Inclua na sua agenda uma vida de oração. Tudo começa também com, além de uma decisão, um planejamento. Você precisa se planejar. Você precisa incluir a vida de oração na sua agenda. Quanto tempo, que local você vai dedicar,
a sua oração, a sua vida devocional. Faça um local especial, se possível for, ou no seu escritório, ou na sua casa, um quartinho, um tapete, uma almofada onde você ora, uma cama onde você se ajoelha ali para orar junto com a sua esposa, junto com a sua família, e dedique um tempo específico. Trace metas específicas de oração e vá crescendo nessa graça. A graça, ela precisa ir crescendo na sua vida. Não estabeleça alvos muito longos, muito grandes inicialmente falando, não. Estabeleça pequenos alvos. E na medida que esses alvos forem sendo alcançados na sua vida, você vai ampliando esses alvos. Comece com 15 minutos. Ao longo do dia, por exemplo, separar 3 momentos de 15 minutos ao longo do seu dia, em períodos específicos. Planeje a sua vida de oração. É a segunda dica que nós temos para você. Terceira, tenha paciência com você mesmo. Se uma hora ou outra você não conseguir cumprir esse planejamento, lembre-se que todo começo é difícil. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Ore até orar de verdade, querido. Isso é muito importante. Mas tente, continue, persista na vida de oração. Só se aprende a orar orando. Só se aprende a orar orando. Então ore, comece uma vida de oração. Se uma hora ou outra não puder, houve um impedimento, uma situação, seja gracioso com você mesmo, né? Não tenha como algo legalista, algo terrível, algo ferrenho, algo que vai te desmoronar emocionalmente. Não, tenha paciência com você mesmo, mas comece. Todo começo é difícil e ore até orar de verdade. E lembre-se dessa verdade, só se aprende a orar orando. Quanto mais você orar, melhor você fica, mais afiado você fica na oração. Quarto princípio é transforme as suas interrupções em orações. Transforme as suas interrupções em orações. Bateram na porta, qualquer situação inesperada acontecer com você, querido, transforme aquela situação caótica num momento de oração, num momento de clamor. Furou o pneu, estragou o motor do carro, o filho está doente. Transforme aquela interrupção, aquela situação, num momento de oração para você, querido. E aí você vai pincelar o seu dia com esses momentos específicos de oração. Não fuja da oração. Traga aquela crise, aquele problema, aquela situação, aquele caos. Traga isso para dentro da sua oração, para dentro do seu coração. E apresente isso diante de Deus. O quinto princípio que eu quero te ensinar é: use os intrusos a seu favor. Quando acontecer essas situações inesperadas, essas intromissões, essas situações problemáticas, adversidades chegando, um gigante que se levanta, um impedimento que vem, uma situação caótica que se levanta, use esses intrusos a seu favor. Lide com você mesmo, com as suas próprias mazelas interiores, as suas crises, os seus traumas. Coloque tudo isso debaixo da graça de Deus, do amor do Pai. Apresente isso aos pés da cruz, diante de Jesus. Preste atenção nas coisas que acontecem também dentro de você. As coisas tremendas da oração é que ela amplia a tua sensibilidade com relação às coisas de Deus e com relação a você mesmo. Você começa a se perceber das suas próprias dificuldades, da sua própria pecaminosidade, das suas próprias mazelas, das suas dificuldades. Deus te sensibiliza. Você pode ver, todo grande homem e toda grande mulher de oração são pessoas sensíveis consigo mesmas, com relação às outras pessoas e com relação à vida espiritual e à vida com Deus. Então, use esses intrusos, essas intromissões a seu favor. Tenha percepções dos seus sentimentos, das suas fragilidades. Faça como Davi, da sua dor, da sua mazela, ele transformou num salmo. Ele transformava as suas lutas interiores, os seus problemas em cânticos, em orações que nós podemos desfrutar à luz da palavra de Deus até o dia de hoje. Ele colocava as suas indagações, as suas dores, as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus conflitos mesmo. Nós vemos vários conflitos aqui do salmista e dos demais salmistas, à luz da palavra de Deus, colocavam aos pés de Deus ali, colocavam diante do Senhor, na presença de Deus. O sexto princípio que nós aprendemos é: não tenha pressa a orar. Sabe, querido, não tenha pressa a orar. Comece orando, vá orando até orar de verdade e não tenha pressa a orar. A oração exige tempo de qualidade, tempo de investimento. Não tenha pressa para acabar. Busque um lugar e um momento tranquilo, se possível for.
busque um lugar, um momento tranquilo. E se não for possível, meu irmão, ore dentro do carro, ore dentro do ônibus, ore aonde for, aonde houver necessidade, aonde exigir oração. E fora as exigências, desfrute da presença do Senhor, sossegue a sua alma, medite em Deus, crie um hábito de contemplar o Senhor, a sua majestade, a sua natureza, né, o seu caráter, a beleza da criação. Faça isso, é tremendo. Né? Desfrute e não tenha pressa a orar. Esses são as dicas que eu queria deixar para você, os conselhos práticos para que você tenha uma vida de oração em 2019. Espero de alguma maneira ter abençoado a sua vida, ok? Que Deus te abençoe, que você tenha um ano tremendo. Lembre-se do que Paulo falou, orai sem cessar, regozijai-vos sempre, regozijai-vos no Senhor. Então, se você quer ter regozijo, alegria de verdade, orai sem cessar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. É o mais sincero desejo do pastor Giovanni no ano de 2019. Viva uma vida de oração. Onde a oração está presente, o diabo está ausente. Se nós orarmos com eficácia, de verdade, de coração, Deus irá mover céus e terra a nosso favor. Clama a mim no dia da tua angústia, diz o salmista, e eu te responderei. Deus quer responder às indagações e o clamor do seu coração. Lembre-se, Cristo é a resposta da sua vida, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.